E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula de Física Mecânica, uma aula top. Já deixa o seu like aí no nosso canal, aí no nosso vídeo e também a inscrição no nosso canal, no nosso Instagram também. Sigam lá porque é lá que passamos as maiores informações, beleza? E também o nosso Classroom. Classroom é muito importante você estar inscrito nele. Então vai lá, já se inscreve, o código vai estar na descrição. Então o código da aula na descrição. Você vai pegar o link, entrar e colocar esse código aí para você conseguir entrar. Lá estarão disponíveis os slides, a nossa apostila que eu estou trabalhando. Cada semana eu adiciono um tópico lá com um exercício resolvido e um exercício proposto. Um não, tem mais do que um exercício proposto. Além de lista de exercícios, além de você ter um contato maior com os professores, contato mais direto, ok? Então eu convido a todos vocês que estão assistindo a aula a entrarem na nossa sala de aula virtual do Google. O tema da aula de hoje é aceleração escalar e classificação dos movimentos. Não deixei a aceleração escalar junto com a velocidade média, mas eu trouxe ela hoje junto com a classificação dos movimentos. Então a aceleração só vou dar uma relembrada em velocidade, porque é parecida, mas é diferente, é parecida só. Por isso que eu trouxe ela nessa semana, inclusive. Como é um tema rápido, eu já emendei no classificação dos movimentos. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Aceleração média. Ah, tá aí. Peraí. Bom, vamos definir a aceleração média como a relação aí na tela. O que tem aí? Bom, V1 é a velocidade escalar no instante T1, ou seja, a primeira velocidade. Quando peguei um tempo de referência T1, qual a velocidade lá? V2, num tempo de referência T2, qual é a velocidade lá? Define-se a aceleração escalar média entre os instantes T1 e T2, ou seja, eu vou pegar a aceleração média dentre esses instantes, aqui e aqui. Como ΔV sobre ΔT. Já vimos o que é delta na aula passada, então V2 menos V1 sobre T2 menos T1. E é mais uma fórmula para o seu Memorex, ok? Então, adicione no seu Memorex também a forma da aceleração média, que está aí na tela de vocês. Muito parecida com a da velocidade. Ah, agora que eu vi aqui, ó. Eu não corrigi, tá? VM no nosso Memorex aqui, ó, é AM. É AM. Eu vou corrigir na nossa apostila lá. AM é igual a ΔV sobre ΔT e não VM. Beleza, gente? AM, como está no nosso slide. E também referente à nossa unidade de medida, a velocidade é metro por segundo. A aceleração é a velocidade dividido por um tempo. Então, metro por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a nossa unidade de medida. Bom, você viu, a aceleração escalar média é só aquilo ali que a gente vai trabalhar. Tem um exercício resolvido e um ou dois exercícios propostos na nossa apostila. Muito bom! O exercício, não um exercício proposto lá, que é modelo do Enem. Não, ele caiu no Enem em algum ano, não lembro qual ano. E tem um texto nele e tem um gráfico também. Então é muito importante você acessar a nossa sala de aula virtual e pegar esse exercício lá, beleza? Bom, classificação dos movimentos. Primeiro, quando nós vamos classificar um movimento, a gente precisa analisar o que está acontecendo nesse movimento. Então vamos analisar alguns critérios, ok? E o primeiro critério é esse aqui, ó. Se a equação for do primeiro grau, então temos movimento uniforme. Se a equação for do segundo grau, movimento uniformemente variado. Mano, seguinte, esse critério eu já passei, se eu não me engano, foi na aula de Fundamentos da Cinemática. Eu acho que foi Cinemática e seus Fundamentos. Então, não tenho certeza se foi nessa aula, mas foi numa aula anterior que eu já indiquei esse critério lá. Então lá tá mais explicadinho, inclusive com duas equações e tem exercício também, ok? Ah, tá. Em nossa apostila tem tudo. Isso aqui é um resumo da apostila. A apostila já é algo direto, já é um resumo bem direto. Não estou enrolando muito na apostila, blá 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 blá. Não, aqui é direto. O slide é um resumo do resumo. Do resumo é só
para eu explicar o que está acontecendo aqui, para vocês conseguirem ter uma luz lendo a apostila e fazendo os exercícios e a lista de exercícios, beleza? Então, o segundo critério, ele está referente ao quanto ao sentido do movimento, ou seja, o sinal da velocidade escalar, sinal positivo e sinal negativo, ok? Então, se a velocidade for maior que zero, ele está indo para frente, na nossa referência. Para frente e para trás, depende do referencial. Então, se a minha referência para frente é aí para fora aqui, então velocidade maior que zero, zero indo para lá, progressivo nosso movimento. E a velocidade menor que zero, retrógrado. Isso não quer dizer que ele está acelerando ou desacelerando. Isso só quer dizer o sentido do movimento. Se ele está indo para frente ou para trás. Beleza? E o nosso terceiro critério, ele quanto ao módulo da velocidade. Se a velocidade aumenta, se a velocidade diminui. Isso não importa se é para frente ou para trás. Você pode ir dando ré, aumentando a velocidade, aumentando o módulo da velocidade, que é, na verdade, você vai estar diminuindo, você vai estar com a velocidade negativa, indo para trás, aumentando o módulo dela, ou seja, está ficando mais negativa ainda. Ou para frente. Vamos colocar mais matematicamente para ver se facilita. O módulo da velocidade aumenta, movimento acelerado. Isso quer dizer que a velocidade vezes a aceleração é um valor maior que zero. Ok? Movimento acelerado quando o módulo da velocidade aumenta. Quando o módulo da velocidade diminui, movimento retardado. Quando você está pisando no freio, ou quando o carro está indo para trás, aí você acelera. Então ele vai tender a parar de ir para trás e começar a ir para frente. Vocês jogaram Need for Speed? Quem nunca jogou Need for Speed, né, gente? Eu jogo até hoje, aquele Most Wanted, jogo até hoje. Se você deixa a setinha para frente, ele começa a acelerar. Ok? O módulo da velocidade dele está aumentando, movimento acelerado. E está indo para frente, progressivo. Então ele é acelerado e progressivo. Quando você aperta para trás, está acelerando. Você aperta para trás para fazer aquela curva, ele começa a desacelerar. O carro ainda está indo para frente. Mas o movimento passa a ser progressivo e retardado, porque o módulo da nossa aceleração, o módulo da nossa velocidade está diminuindo, porque tem a aceleração negativa que eu estou impondo nele, ok? E se eu estou indo para trás, estou dando ré, e agora eu vou para frente, aperto o botão da frente, ele reduz o que está indo para trás e começa a ir para frente, ok? E quando, mas e aí? E quando que a velocidade é constante? Como que eu classifico? É um movimento uniforme, que a aceleração é igual a zero, ok? Então, módulo da velocidade constante, movimento uniforme. Se é uniforme, a velocidade não varia. Então, a aceleração é igual a zero. Porque o que varia a velocidade é a aceleração. Se ela é igual a zero, movimento uniforme. Bom, um gráfico aí, espaço pelo tempo. Esse gráfico é bacana. Vamos primeiro olhar os gráficos, depois nós vemos as sentenças, ok? Bom, gráfico espaço pelo tempo. Arco de parábola aqui indicado, os dois arcos. E também está indicado aí T1, T2, T3 e T4. Bom, vamos lá. Primeira sentença. A velocidade escalar é positiva quando o espaço for crescente, ou seja, quando o espaço for crescente. Isso significa que entre 0, incluindo 0, até o nosso ponto T1, ok? Para qualquer T ali dentro, nosso espaço vai crescente. E também é crescente no nosso T3 até o nosso T4, incluindo o T4. Então, nesses dois momentos, onde ele está indo para cima no gráfico, veja que o sentido dele é ir para cima. Então, o espaço está crescendo. Ok? A velocidade escalar é negativa. Velocidade escalar é negativa quando o espaço for decrescente. Ou seja, de T1 até o T3. A nossa velocidade é negativa, que o nosso espaço é decrescente, ok? Então veja que ele vai estar diminuindo o nosso espaço. Ele está aqui, ele começa a reduzir até o nosso T3. Então, a velocidade é negativa. A aceleração escalar é positiva quando o arco de parábola tiver concavidade voltada para cima. Ou seja, a aceleração escalar é positiva quando o arco da parábola tiver concavidade voltada para cima, ou seja, entre T2 e T4, qualquer T presente ali. A aceleração será positiva.
A aceleração escalar é negativa quando o arco de parábola estiver com cavidade voltada para baixo, que vai entre o zero e até o nosso querido T2, voltada para baixo ali no gráfico. Então dê uma olhada, veja que nós conseguimos tirar 4 sentenças desse gráfico, que é o gráfico do espaço pelo tempo. Fácil, né? Vamos olhar o gráfico velocidade por tempo. Velocidade por tempo. Olha esse gráfico da nossa velocidade escalar. Essa nossa apostila, ela é com base na apostila do... Bom, enfim, vou deixar essa curiosidade para vocês, para quem quiser acessar a apostila. Então, nossa primeira sentença, olhando esse gráfico aqui, é que a velocidade escalar é positiva, ou seja, a velocidade escalar positiva quando, analisando o gráfico, estiver acima do eixo dos tempos, ou seja, para toda a parte positiva da nossa velocidade escalar, mas é normal, a gente aprendeu analisando os gráficos que acima do eixo do zero é positivo e abaixo é negativo, ok? A velocidade escalar é negativa, ou seja, ao contrário, abaixo do eixo dos tempos. Por exemplo, entre T1 e T3, ela está abaixo do eixo dos tempos, então é negativo. Antes do T1 e depois do T3, ela é positiva, então acima do eixo dos tempos. Agora olha que interessante. Conseguimos tirar conclusões sobre a aceleração também. A aceleração escalar é positiva quando, analisando o gráfico, a velocidade escalar for crescente. Quando que a velocidade escalar é crescente? Mano, é só olhar o gráfico quando ela está subindo e não descendo. Quando ela está subindo do T2 até o nosso T4. E a aceleração escalar negativa quando a velocidade está diminuindo, ou seja, no nosso ponto zero até o nosso T2. Tranquilo, né? Vocês viram que é somente análise de gráfico. Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta, olha o gráfico, mentaliza o gráfico, leia cada afirmação, porque é muito importante. Mano, interpretar gráfico é muito importante na física. E quando você vai fazer o Enem, você precisa saber interpretar um gráfico. E veja que esses gráficos são simples. Então, se você não entendeu, pausa o vídeo, olha a sentença 1, a velocidade escalar positiva, ou seja, velocidade positiva. Aí olha o gráfico. Velocidade positiva, peraí, o eixo zero é acima do eixo zero. Quem está acima do eixo zero? Do zero até o T1 e do T3 até o T4. Esses dois momentos tem a velocidade escalar positiva. Fácil. Então, negativa, deixa eu ver. Quem está abaixo do eixo zero? T1 até o T3. Ok? E se vocês ficarem com a dúvida, Ian, o que é esse T aleatório que não tem número? É para qualquer tempo que esteja entre esse intervalo. Por exemplo, 0 menor ou igual a T, menor ou igual a T1, na nossa primeira sentença. Que T é esse? Esse é qualquer T, ou seja, qualquer tempo que esteja entre 0 e T1. Beleza, gente? Vamos lá continuar no mesmo gráfico do velocidade pelo tempo, para mais algumas informações muito interessantes aqui. 1. Para 0 menor que T menor que T1. Que é a nossa primeira informação. Então, nesse primeiro intervalo, 0 até o T1. Nesse primeiro intervalo, o que nós temos? Um movimento uniformemente variado, até porque a velocidade está variando. Mas a velocidade está variando no gráfico inteiro. Então, são todos uniformemente variados. Todos os intervalos são uniformemente variados, beleza? Movimento, quando V for maior que 0, movimento progressivo. E para V maior que 0 e, olha, tá faltando um Azinho no nosso slide aí. Para V maior que 0 e A menor que 0, movimento retardado, ok? Que é o que nós temos no gráfico, até porque a nossa velocidade, o módulo da velocidade está diminuindo até o T1. Então, nós temos movimento progressivo e retardado. Olha o 2. O momento 2 é entre o T1 e o T2. Também uniformemente variado. E ele sai do zero e vai até a negativa. Ou seja, movimento retrógrado. Ok? Ele está indo para trás. Ele parou e veio para trás. Ele parou, começou aqui, no zero. Veio para trás. Movimento retrógrado. Ok? Ele estava indo rápido, só que ele começou a diminuir a velocidade. Ele começou a contar o gráfico. Aí ele parou e voltou para trás. Foi isso que aconteceu no nosso gráfico. Ele estava indo, aí ele foi diminuindo a velocidade até parar e voltar. Ok? E nesse momento que ele está voltando,
nós temos um movimento retrógrado. E ele está acelerando, porque o módulo da velocidade está aumentando, porque está indo muito para trás. Entendeu? Está indo muito rápido para trás. Ó. Olha no gráfico, não está lá embaixo o T2. Então é movimento retrógrado e acelerado. Entre o T2 e o T3, ó, entre o T2 e o T3, nós temos também uniformemente variado e retrógrado e retardado. Retrógrado por quê? Porque ele ainda está indo para trás. Só que ele está diminuindo, ele está parando para poder acelerar de novo, ok? Então, ele está parando para poder acelerar. Gente, a gente fala tantas vezes acelerar que... até trava a língua. Então ele está em movimento retrógrado e retardado. E no nosso último intervalo aí entre o T3 e o T4, também uniformemente variado o nosso movimento, progressivo e acelerado, que agora ele está indo para frente e ainda acelerando. Ok? Bom, convido vocês a mais uma vez se inscreverem no nosso canal, entrar na nossa sala de aula virtual. O Enem foi adiado, mas ele não foi cancelado, pelo menos não ainda, né? Então não deixe de estudar. Eu sei que estudar à distância é muito difícil, e inclusive essas aulas virtuais escancaram ainda mais a desigualdade social das pessoas, muito bem. Escancaram muito mais a desigualdade social. Mas vocês que têm a oportunidade de estudar, aproveitem que esse cursinho é gratuito. Então, levem a sério, beleza? Então, se você precisa do Enem, eu sei que é difícil, mas levem a sério porque vale a pena. E o que nós passamos aqui é direto. A gente não fica com muita enrolação, não. É direto. Então, se você chegou agora, Ian, eu cheguei agora, vi esse vídeo agora, será que dá tempo? Eu já não estou entendendo nada. Os vídeos são todos deixados aqui no canal do YouTube, todas as lives, desde o primeiro. E são vídeos não muito longos. Então, dá para você assistir, ok? E já entra na sala de aula virtual porque tem as atividades. Ian, mas o prazo de entrega da atividade encerrou. Não tem problema, faz do mesmo jeito, ok? Você tem a oportunidade na mão, então vamos aproveitar juntos. Um grande abraço para todos, boa quarentena, fiquem em casa ainda, quem puder fique em casa e bons estudos.